Boa noite não, tô acostumado a dar aula à noite, ó. Bom dia! Bom dia, bom dia, um ótimo sábado para todos vocês. Vamos iniciar agora a nossa aula de redação para o concurso de Itaboraí, né? Espero que vocês gostem bastante desse momento, façam um bom proveito. Não tenho nenhum objetivo de terminar essa aula com rapidez, tá? Eu vou fechar o bloco todo que eu pensei em conversar e dialogar com vocês. Bom, antes disso, eu vou fazer uma apresentação muito breve, então, por favor, não achem que essa aula vai ser uma aula só de apresentação de vangloriação. Nada disso. É uma aula realmente para vocês dominarem a estrutura do texto, tá? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Jonathan, né? Jonathan Teles, mas mais conhecido como John Teles. Tenho 27 anos, sou formado em Letras e Literaturas pela UERJ, sou especialista em orientação, inspeção e gestão escolar. Sou professor associado, né, à ABALF, que é a Associação Brasileira de Alfabetização. Sou mestrando em Tecnologias Digitais em Educação pela Unicarioca, professor de língua portuguesa, de redação e literatura para vestibulares, concursos públicos e concursos militares. Então tem muita gente aqui do vestibular que eu já dei aula há algum tempo e hoje já se tornaram pedagogos. Sou professor também alfabetizador há 10 anos, né? Iniciei minha jornada aí lá com os 17 anos. Fui aprovado em mais de 7 concursos públicos para o magistério e hoje sou funcionário público efetivo da Prefeitura de Saquarema e da Prefeitura de Maricá. Atualmente, lotado em Maricá como diretor de uma escola de ensino. E também, essa pessoa com quem fala com vocês, sou o idealizador do curso Canetadas, né? Então, eu criei toda essa proposta voltada aí para o preparatório, que é uma coisa que eu gosto muito e que eu tenho, né, o desejo maior aí de realizar. Então, há 4 anos, o curso Canetadas transforma a vida de muitas pessoas, sem dúvidas para todos nós. A educação é a ferramenta de transformação social para o indivíduo. E eu falo isso porque foi a educação que me mudou, né, que transformou todo o meu panorama de vida. Então, esse aulão tem por objetivo social, né, contribuir com o futuro de todos vocês, para que vocês consigam realmente essa aprovação, mas também apresentar um pouco do meu curso, da nossa metodologia, daquilo que a gente acredita e daquilo que a gente pensa. Para quem, né, tem desejo, no final vou falar um pouco mais. Nós estamos com uma turma aberta para o concurso de Itaboraí. Muitos dessa turma, né, desse aulão já estão lá. É uma turma preparatória com língua portuguesa, redação, fundamentos da educação, conhecimentos pedagógicos, estatuto e história do município. Está no valor de R$ 359,90, uma taxa única. Você não vai pagar mais por isso. Mas hoje, se você utilizar o cupom SOUCANETADAS, você ainda ganha 10% de desconto. Caso haja interesse, é só colocar o celular aí nessa telinha, né, nesse QR Code que vai direcionar vocês lá para a proposta. Mas depois no finalzinho eu falo um pouco melhor e compartilho com vocês lá no grupo também os links para aqueles que desejarem, né? E gostarem da nossa metodologia de hoje. Na parte para Doc 2, eu vou trabalhar um pouquinho com matemática, né? Não sei se vocês perceberam, mas em conhecimentos específicos tem um conteúdo de matemática ali que eu acho importante para a gente revisar. Não sou eu, tá? Eu não sou o salvador da pátria, então eu não dou aula de tudo. Dou aula de português, redação e pedagógicos, mas nesse curso eu vou dividir a parte pedagógica com o professor Francisco, né, um outro professor que trabalha aqui no curso e que muitas pessoas também gostam dele, já fizeram outros cursos com a gente. O estatuto também fica com o Francisco, que por sinal é um professor excelente de legislação municipal, e a história do município vai ficar com outro professor, o Luiz, que é um professor de história também. Bom, dito isso, né, toda essa explicação aí, caso vocês tenham alguma dúvida, né, querem falar, querem apresentar, tá todo mundo comentando aí porque a galera já fez outros cursos comigo. Maricá, Niterói, São Pedro da Aldeia, Saquarema, Rio Bonito, né? Então a gente tem todo esse conhecimento. Então, se vocês, né, gostarem e desejarem, essa é a proposta. E esse curso, né, trabalha com redação e correção de redação. Eu não dou aula de redação sem que a redação seja corrigida, tá? Então isso aqui não existe. E a redação é feita lá na minha plataforma. A gente tem uma plataforma em que vocês mandam um texto, corrigimos, com gabarito não, né? Com comentários, com critérios específicos de correção da própria banca, com gravação, tem áudio explicativo de cada tópico que você errou ou que você foi muito potente no desenvolvimento do seu texto. Então é um recurso muito bacana e que realmente, né,
auxilia na construção da escrita. Gente, o povo tá falando aí, mas eu não pedi ninguém para falar no privado, não, hein? Isso aí é que a galera tá comentando mesmo, eu fico muito feliz por esse retorno. Então é isso, esse aí sou eu. Essa abordagem aqui é do nosso curso, né? O padrão que eu estou vendendo hoje, que eu estou apresentando, e que vocês com certeza serão extremamente bem-vindos. A nossa aula já começa na segunda-feira, de segunda a sexta, tá? Segunda, redação, terça, português, quarta, história do município e matemática, né? Eu vou criar um cronograma aí. Quinta, estatuto e conhecimentos pedagógicos, e sexta, fundamentos da educação. Professor, eu sou Doc 2, né? Doc 2, desculpa, eu sou Doc 1, sou de história, sou de geografia, sou de ciências. Eu não vou estudar conhecimentos pedagógicos porque não vai cair na minha prova, tá certo? Realmente não vai cair na sua prova. Mas daqui a pouquinho eu vou te dizer o porquê é importante você estudar conhecimentos pedagógicos. Então, vamos lá, vamos embora. Vamos começar esse aulão de hoje. Muitas perguntas vão surgir, vou explicar isso aqui para vocês de uma forma bem assertiva, tá? E espero que vocês gostem. Então, usem o chat para tirar qualquer tipo de dúvida, tá bom? Podem perguntar, podem questionar. Se não conseguirem entender a minha explicação, liga o microfone, pode falar também, que nós estamos aqui para auxiliá-los. Bora lá. Bom, noções introdutórias, então. Nossa banca é o Instituto Avalia, da Prefeitura de Itaboraí. Temos um panorama geral. Essa informação toda eu retirei lá do edital de vocês, tá? Então, tudo isso aqui está escrito no edital. O que eu vou comentar agora é importante que vocês registrem, tá? Anotem todas essas informações, porque, né, se fará necessário. Bora lá, então. A aula será gravada para ver outro dia? Chase, eu vou verificar, mas esse encontro aqui eu vou gravar sim, tá? E vou disponibilizar lá de presente para vocês. Bom, bora lá, pessoal. Panorama geral então da nossa prova. Sem mais delongas, começamos. A redação será elaborada a partir de um tema proposto, baseado em um ou mais textos ou fragmentos de textos. Então é importante que você já saiba o seguinte: a banca vai pedir para você escrever sobre um tema, só que não vai vir o tema aleatório, perdido, sozinho no mundo. Virá um texto, né, alguma organização, alguma estruturação, alguma ideia para que você consiga se motivar a escrever. O candidato adotará uma linha de abordagem utilizando a tipologia textual dissertativa argumentativa. O que seria a relação dissertativa argumentativa, que eu vou comentar um pouco mais com vocês daqui a pouco. Mas nada mais, nada menos, é você escrever sobre o tema, escrever aquilo que a banca solicita, dando opiniões, demarcando posicionamentos, apresentando como a banca sugere valores, opiniões, crenças, hipóteses, ideias, ou seja, aspectos axiológicos ou cognitivos para esse tipo de produção textual. Então, dentro do seu texto, na organização da tessitura, você precisa direcionar opiniões. A banca quer que você seja capaz de discorrer sobre aquele assunto dando traços opinativos. Não é contar uma história, não é para você falar da sua experiência, não é para você criar casos sobre a escola onde você trabalha. Não. Você precisa defender uma ideia a respeito daquele tema. Perspectiva crítica que você vai assumir diante do tema que a banca solicita. A redação, de caráter eliminatório e classificatório, terá o valor máximo de 20 pontos. O candidato deverá obter 10 ou mais pontos na redação para não ser eliminado. Então, meu amigo, se você tirar 9,9, 9,8, 9,5, tá fora. Ainda que gabarite a parte objetiva, ainda que tire um notão na parte objetiva, a redação vai determinar. Então, é importante que vocês tenham bastante cuidado a isso, porque a redação muda todo um cenário de colocação. Às vezes você fez uma prova objetiva excelente e você ficou lá em cima. O cara que não fez uma prova tão excelente está lá embaixo.
Mas quando ele gabarita a redação e você faz a metade, ele sobe e você despenca. Isso acontece. Então, nada está determinado até que a nota da redação saia. Então, para que você não seja eliminado, você tem que tirar 10 pontos no mínimo. A folha definitiva desse documento será válido para avaliação. Você terá a folha de rascunho, lá no caderno de questões. É de preenchimento facultativo, então a folha de redação de rascunho não serve para banca, serve para você mobilizar conhecimentos. Atenção ao que eu vou falar aqui agora para vocês. Vocês precisam escrever no mínimo 20 linhas e no máximo 30 linhas. Atenção. Menos de 20 linhas, fez 19 linhas, zero. Fez 31 linhas, zero. Cuidado, isso é, né, noção aí para eliminar você do concurso. E 20 linhas completas. Não vem com essa achando que na 20ª linha você escreveu até a metade, que você cumpriu o objetivo, que você não cumpriu. São 20 linhas completas. Então, qual é o bizu que eu geralmente dou para o aluno? Escreva de 24 a 28 linhas. Ah, professor, eu gosto de escrever muito, quero fazer 30. Faz 30, não tem problema nenhum. Mas o recomendável é esse aqui. Você pode fazer mais linhas, você pode fazer menos linhas. O recomendável é este, de 24 a 28 linhas. Bom, então já falei essa parte para vocês. Letra legível. Muita gente tem dúvida. Ah, eu só escrevo com letra de forma. Escrevo só com letra de máquina, letra de imprensa. Não tem problema. Desde que você seja capaz de distinguir letras maiúsculas e minúsculas. Ponto. Agora, se você não consegue diferenciar uma letra maiúscula ou uma letra minúscula na sua escrita, será penalizado. O único critério de uso de letra é esse. O que eu quero mostrar para vocês? Como a sua redação será corrigida. Professor, eu quero aprender a escrever. Eu não quero saber como minha redação vai ser corrigida. Criatura, você tem que saber como a sua redação será corrigida para que você escreva com intencionalidade. Aspectos. São 3 aspectos só. E o que me surpreendeu nessa banca? O maior aspecto é o formal. Galera, 10 pontos a banca determinou de 20 só para o aspecto formal. O que é isso, professor? Só para gramática. Então são 10 pontos só de gramática. Isso já desenha o perfil que a banca tem sobre a gramática. Então, ela vai exigir ortografia, pontuação, concordância nominal e verbal, regência nominal e verbal, flexão nominal e verbal. Então, critérios de escrita têm mais relevância nesse tipo de banca. Então, se você tem dificuldade na pontuação, na acentuação, dificuldade na regência, na concordância, precisa ficar atento. É hora de lapidar, porque valem 10 pontos, ou seja, metade da sua prova. Até aqui, não sei se vocês perceberam, a galera começou a discutir quando o edital saiu. Gente, qual vai ser o tema? Aí todo mundo, o tema é dado na hora, o tema você descobre na hora e tal. Realmente o tema você descobre na hora. Mas concursos geralmente de magistério, né, vocês têm um eixo temático específico. Então, essa banca, graças a Deus por isso, já direcionou o seguinte: para você escrever uma redação, o tema falará sobre a área de educação. Veja o tópico 3. Aspectos técnicos. Pertinência da exposição relativa ao tema inerente à área de educação. Ou seja, é importante que estudemos educação. Então, já é do nosso cotidiano, já faz parte da nossa rotina. Então, possa ser que venha um tema que fale sobre bullying no ambiente escolar, que fale sobre a cultura de paz nas escolas, que fale sobre a necessidade de trabalhar uma educação antirracista, que fale sobre educação socioemocional, sobre o analfabetismo, sobre a recomposição de aprendizagem, sobre os critérios de avaliação que são estabelecidos, sobre a importância de uma gestão democrática. Então, tudo isso parte do nosso cotidiano.
Tudo isso parte da nossa vivência. Então, aqui, não espere que você tenha que falar sobre um tema que envolve o meio ambiente, por exemplo. A não ser que seja uma educação ambiental. Aí sim. Mas nada que você tenha que discutir sobre clima, nada que você tenha que discutir sobre uberização. Temas que são mais contemporâneos. São temáticas que vão versar sobre a educação. Bom, aspecto 2, aspectos textuais. Observância de características da construção textual, tais como paragrafação, estruturação de períodos, coerência e lógica nas exposições das ideias. Isso aqui é uma organização fenomenal que nós vamos assumir na aula de hoje. Então, o que que eu vou conseguir garantir para vocês? Que haverá uma boa pontuação no tópico 2 e no tópico 3. O tópico um depende de você e depende das correções. As correções serão assertivas e vão dizer para você o que você está errando. E você tem que refazer esse texto até você pegar os bizus. Aqui entra a questão da ortografia, aqui entra o uso da crase, aqui entra o uso da vírgula. Toda essa construção está inserida no aspecto formal. Não adianta se desesperar, não adianta querer desistir agora, falando que você não vai passar porque está todo mundo no mesmo barco. Todo mundo tem dificuldade em redação. Poucos são aqueles que escrevem. Então, aqui é a hora da gente escrever. Aqui é a hora da gente dominar esse tipo de estrutura textual. Até que vocês estão conseguindo me entender, pessoal? Sim ou não? Tá tranquilo? Lança o ok no chat aí, por gentileza. Tudo bem, gente? Tudo bem? Tranquilo até aqui? Beleza, beleza, beleza. Falem aí, perguntem, tá? Beleza, ótimo. Vamos seguir. O candidato vai levar nota zero. Isso não vai acontecer aqui no curso. Ninguém neste aulão, as 231 pessoas que estão aqui agora, ao vivo, não vão sofrer isso, né? Vamos lá. Número um, letra A. Não desenvolver o tema proposto. Ou seja, fugir do tema. Ninguém aqui vai fugir do tema. Não tem como fugir do tema com algumas técnicas que nós veremos. Não desenvolver o tema da tipologia textual exigida. Aqui que a galera mais toma nota zero. Quando a gente fala sobre o texto dissertativo argumentativo, quando eu trabalho com o texto dissertativo argumentativo, eu tenho que escrever, eu tenho que escrever sobre um tema e apresentar opinião, direcionar um ponto de vista. Eu não posso, em hipótese alguma, narrar. Não é para contar uma história aqui. Vocês precisam ter isso muito claro na cabeça de vocês, de que é necessário defender a sua opinião. E quando se constrói um texto dissertativo argumentativo, a base de raciocínio dele é justamente baseado em causas, consequências e comprovações. Então eu tenho causa, consequência e comprovações. Professor, eu ainda não estou conseguindo entender essa relação de causa, consequência e comprovações. Vamos ampliar. Quando eu penso em causas, aqui ó, no número um, o que gera o problema? Rapidinho, deixa eu melhorar aqui a ponta da caneta, que eu acho que trocou. O que gera o problema? Quando eu penso em consequência, qual o impacto? Qual o impacto referente àquele tema? Quando eu penso em comprovação, como comprovar? Então, se a banca pede para você escrever, por exemplo, os desafios de implementar uma educação
antirracista nas escolas. A banca pede para você desenvolver sobre os desafios de implementar uma educação antirracista nas escolas. Se ela pede para você desenvolver uma ideia sobre, você precisa observar naquela frase temática as palavras-chave. Quais são as palavras principais nessa frase? Desafios, implementar, ou seja, inserir, colocar, efetivar, educação antirracista, e não é uma educação antirracista em qualquer lugar, é uma educação antirracista nas escolas. Então, eu preciso, no meu texto, deixar claro que há desafios para a educação antirracista. Quando eu penso em desafios, são obstáculos. Quando eu penso em implementação, é uma questão de inserir, é uma inserção. E uma educação antirracista é uma educação contra o preconceito étnico. É uma educação que valorize a diversidade étnica racial. E onde que tem que ter essa valorização? Na escola. Eu olho para esse tema, eu já consigo, já começo a fazer um processo de problematização. E é assim que eu vou começar a desenvolver o pensamento crítico. Por quê? Gera o problema. Ou seja, se eu sei que a educação antirracista é importante, por que que ela é um desafio? Por que que a educação antirracista é um desafio? Ou seja, o que gera esse problema? Seria a falta de desenvolvimento crítico? Seria a falta de formação continuada dos professores? Seria um problema de raízes históricas? Uma negligência governamental por não entender e não efetivar que essas políticas públicas aconteçam? E qual é o impacto disso para a escola e para a sociedade? Discriminação racial, mortes em excesso, genocídio, bullying, problemas psicológicos, exclusão, segregação. Você vai começar a pensar que eu tenho uma ideia e eu preciso pensar sobre essa ideia. Cara, o que gera isso? São as minhas causas. São os impactos que isso traz, são as minhas consequências. E como comprovar? Com exemplos do cotidiano, com citações, com conhecimentos legislativos, com questões que acontecem na mídia. O nosso pensamento, diante de um texto dissertativo argumentativo, precisa ser feito desta forma, desta maneira. É assim que se articula uma ideia. Mas, professor, aqui você está falando de um desafio, aqui você está falando de um problema. E se o tema não é um problema? Então vamos lá, vamos pensar de uma outra abordagem. E se a temática fosse a importância dos recursos tecnológicos no processo de aprendizagem? Agora, percebam que o diferencial, né, se institui. Eu tenho uma diferença de tema. Aqui é um tema que potencializa um desafio, é um tema que potencializa um problema. No de baixo, eu tenho um tema que trabalha sobre a importância. Eu posso problematizar? Posso. Eu posso não problematizar, professor, e facilitar minha vida e seguir aquilo que a banca quer? Pode, meu querido. Então, quando você olha para cá, a importância dos recursos tecnológicos no processo de aprendizagem. E você começa a se perguntar: por que é importante? Dois, como comprovar a relevância desse tema?
Quando eu olho a importância dos recursos tecnológicos no processo de aprendizagem, é importante trabalhar os recursos tecnológicos? Sim, gente. Que é importante? Porque nós teremos práticas mais significativas de aprendizagem. Porque estamos vivendo um mundo, né, contemporâneo, tecnológico, cultural, em que as crianças estão inseridas e que é importante trazer essa realidade para o contexto da sala de aula. Como comprovar essa relevância? A BNCC, por exemplo, coloca como competência a tecnologia digital, a educação digital. Quando ela pensa que a educação digital se faz necessária, é porque o mundo em que nós estamos inseridos está extremamente. E isso precisa estar na minha sala de aula. Só que você pode problematizar. É importante, sim, mas acontece? Não. Por que que não acontece? E aí sempre serão os mesmos problemas. Falta de formação docente, falta de infraestrutura, negligência das escolas, negligência do governo, falta de investimento. E você vai começar a pensar. E se isso não acontece na prática, né, qual é a consequência? As pessoas acabam não tendo um letramento midiático, que a gente vai discutir. Ou seja, não sabem usar a internet, não sabem usar os recursos. Porque quando a gente trabalha com a EJA, é mais importante você ensinar o cara da EJA a usar o Pix, por exemplo, a acessar uma conta no próprio banco, a usar um aplicativo no celular. Porque é isso que a gente vivencia hoje. E se essas pessoas não são letradas para isso, elas são excluídas. E vocês têm casos maravilhosos. Nossa pandemia linda, perfeita. Quantos nossos alunos tinham celulares para mexer em WhatsApp, Facebook, Instagram, TikTok? Mas quantos sabiam usar as ferramentas de um Google Forms? De fazer uma pesquisa assertiva? Tem a tecnologia, mas não sabe usar. Tem a tecnologia, mas não sabe manusear. Por quê? Os recursos tecnológicos não são trabalhados na escola. Então, quando eu falo em processo de argumentação, né, no processo de argumentação, é justamente isso que eu quero que vocês comecem a pensar. Não é olhar para o tema vago e sair escrevendo, não. Você precisa problematizar isso antes. Professor, minha prova é 1º de dezembro. Você acha que eu tenho tempo para isso? Tenho. É técnica. E você precisa dominar isso. Marcelo está perguntando aqui, quando isso aparece com o uso excessivo de celular na sala de aula? Vai depender sempre da demanda que você vai direcionar, né? Pode ser o uso excessivo para uma forma tecnológica ou pode ser o uso excessivo só para ficar no WhatsApp. Então, tudo requer organização, planejamento e intencionalidade do professor. Bom, vamos seguir então, pessoal. Acho que até aqui já falei um pouquinho, né, sobre a organização do texto. Alguém tem alguma pergunta específica sobre a banca de redação? Que agora a gente vai entrar nos critérios específicos lá da organização. Prof, uma dúvida: tem que citar na redação essas comprovações com o BNCC diz aquilo outro? Eu acho muito válido, tá? BNCC, LDB, Constituição Federal, PNE, ECA, isso aí é importante você descrever. Inclusive sobre a BNCC. Lá no grupo de vocês, eu coloquei 2 aulas da BNCC que eu gravei, né? Assim, a aula está bem extensa, mas ela está muito bem detalhada sobre a BNCC e eu sempre vou dando dicas ali no texto do que vocês podem usar para escrever na redação, tá? Simone, cuidado com o celular, por gentileza, que você está rabiscando na tela, tá? Vou apagar aqui. Então, vocês precisam ter bastante cuidado sobre isso. É importante usar? É importante usar, tá? Faz necessário sim. Alusão. Vocês podem usar alusão histórica, podem usar alusão cultural, não tem problema algum, tá? Prof, caso não lembre na hora alguma coisa, eu posso colocar alguma citação do texto motivacional? E essa é uma pergunta muito boa. Vocês vão ter um texto, né? Por exemplo, nós temos uma proposta aqui lá no final, que eu trago de exemplo, uma proposta um texto 2, texto 3, e vem assim, né? Pedindo o seguinte: pede para vocês falarem sobre a alimentação escolar como aliada ao processo de aprendizagem. Esse é um tema de redação.
Só que os meus textos motivadores falam de Constituição Federal, falam do PNAE, que é o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Você pode usar essas referências? Pode, não tem problema, desde que não configurem cópia. E aqui, meus amigos, vocês vão fazer aquilo que vocês fizeram por muito tempo na faculdade, no curso normal, em diversos períodos da vida de vocês. Parafrasear. Então, vocês vão escrever com as suas próprias palavras uma citação, um recurso que esteve aqui, não tem problema, tá? O que não pode acontecer é a cópia. Eu não posso chegar na minha redação e pegar exatamente essa frase aqui, ó, e colocar no meu texto. Aí você quer fazer algazarra. Não dá, tá? Não dá. Se a banca solicitar título, vocês vão colocar. A gente vai comentar sobre essas propostas. Mais algumas perguntas, gente, sobre as ideias gerais? Beleza. O que que acontece? Professor, eu talvez não lembre de nenhum recurso, não vou lembrar de citação, não vou lembrar de nada. E aí, o que que eu faço? Dica que eu sempre dou aos meus alunos. Vamos lá. Tá fazendo a redação e não sabe nenhuma citação? Não lembrou de nada, ficou nervoso, esqueceu o Bigotes, Piaget, esqueceu o Valon, esqueceu geral, esqueceu todo mundo. Faz o seguinte: apela para a causa mais consequência, mais exemplos. Pode apelar para isso aqui. Não vai dar erro, tá? Não vai dar problema. Você potencializa a sua causa, que a gente vai estudar depois, potencializa a consequência e dá um exemplo. É, se você pega um caso de bullying, cara, você não sabe fundamentar bullying. Exemplifica o bullying numa sala de aula, como que acontece? Dá uma causa, dá uma consequência e depois diz. Para exemplificação, casos práticos de bullying acontecem em sala de aula, quando nós temos alunos de relações étnicas diferentes, ou alunos de orientação sexual distinta. Você exemplifica. É simples, é simples. As pessoas, né, falam de redação como se fosse um bicho de sete cabeças, mas não é isso. Não é isso. Redação quer prática, quer atenção, quer escrita mesmo. É exercício, mas é muito tranquilo, dá sempre certo. Eu já estou acostumado a trabalhar redação com os professores e a galera entra em desespero. Mas aí quando sai a nota da redação no concurso, nem acredita que, que tirou aquela nota toda. Então tá tranquilo. Eu fico super, né, relaxado quanto a essa abordagem, porque as técnicas que a gente estuda, que a gente vê aqui, realmente são técnicas, se forem aplicadas, que vão dar certo, tá bom? Então fiquem tranquilos. Bom, é necessário ter título, mesmo a banca não pedir? Se a banca não pedir título, você pode ou não colocar, tá? Fica opcional. Se a banca pedir, você tem que colocar. Então a gente sempre vai ficar atento à frase-chave de lá da abordagem, tá bom? Na conclusão, desculpa, no último parágrafo, é preciso dar a solução do problema? Se você estiver trabalhando com um problema, você pode dar. Aquele tema que a gente viu anteriormente, aqui, ó, que eu mostrei para vocês, diz o seguinte: os desafios de implementar uma educação antirracista nas escolas. Isso aqui é um problema. Por que que isso aqui é um problema? É um desafio. Lá na sua conclusão, pode dar uma solução para que esse problema diminua ou acabe. O outro tema fala sobre a importância dos recursos tecnológicos. Você pode também pensar no seguinte, ó, para que ainda seja importante, medidas são necessárias para que essa proposta continue a ser executada, né, em sua forma clara. Pode dar solução também. Soluções para continuar, né, dando relevância aos recursos tecnológicos. Então, a proposta de intervenção, ela não é obrigatória. Preste atenção nisso, tá? Ela é obrigatória no Enem. E se você não colocar uma proposta de redação, você perde 200 pontos, uma proposta de intervenção. Nos concursos públicos, a proposta de intervenção, ela é um tipo de desfecho. Você pode fazer uma reflexão no final, você pode simplesmente resumir as ideias retratadas, você pode trazer uma ironia, você pode fazer uma metáfora e você pode fazer uma solução. Você pode, mas você não é obrigado, tá? É importante deixar isso claro para vocês. Bom, revisão básica de estrutura do texto. O que que a gente precisa ter cuidado aqui? Atenção ao que eu vou falar agora, tá?
Então, foca aqui. Se você estiver deitado nessa cama, levanta, vai pegar seu caderno, vai estudar. Se você estiver deitado, sentado nesse sofá, olhando para o nada, lavando louça e só me ouvindo, achando que está aprendendo, toma vergonha. Pega esse caderno, senta e vai escrever. Revisão básica da estrutura do texto. Eu não vou falar do arroz, porque eu acho que não está na hora ainda de fazer arroz. Mas já peguei aluno escutando a aula fazendo arroz, vê se pode. Revisão básica, então, é que vocês precisam ter muita atenção. Por quê? Primeiro, você faz um título. Aqui você coloca um título. Professor, o título é obrigatório. Coloca. A banca não pediu o título. Não precisa colocar. O que que eu quero que vocês saibam sobre o título? O título é a última coisa que você faz. A última coisa que você faz no texto é o título. O título não é a primeira coisa, é a última. Última coisa do texto é o título. Oi, pode perguntar. Uhum. O que é que Também eu acho fiz? que Assim, só eu. a gente ligou o microfone. Bom, título então é a última coisa que a gente precisa perguntar. E a gente precisa desenvolver, né? Mas se colocar sem pedir, pode ser penalizado? Não, não tem problema, porque título faz parte aí da construção textual. Se não pedir, gente, se não tiver ali específico, não coloca, né? Se pedir, tem que colocar. É essa a questão. Título é a coisa mais fácil que se faz. Fiquem tranquilos, não vamos nos apavorar com isso. Vamos nos apavorar com isso aqui, ó, com essas estruturas que eu quero mostrar para vocês. Bora lá. O texto, ele é organizado em parágrafos. O texto dissertativo argumentativo, ele é feito em parágrafos. Então, não é um poema, tá? Não é feito em versos e estrofes, não. Ele é feito em prosa, linha corrida, construído por parágrafos. Na primeira, no primeiro parágrafo, você vai fazer aquilo que nós chamamos de introdução. Essa introdução, ela é construída com um parágrafo. Então, é um parágrafo. E a quantidade de linhas vai de 4 a 6 linhas. Chorando, explodindo. Aqui não é o Enem. Chorando, explodindo. Vocês podem chegar a 7 linhas. Recomendável, de 4 a 6 linhas. Por quê? Aqui nós vamos entender que os parágrafos da ponta precisam ser menores que os parágrafos do meio. Até porque os parágrafos do meio têm como nome desenvolvimento. Então é onde você vai desenvolver a sua ideia. Então, atenção. Na introdução, eu faço um parágrafo de 4 a 6 linhas, no máximo 7. Sigam essa estrutura à risca, porque só a organização do texto você já vai ganhar ponto. Escuta o que eu estou falando. O próximo é o que nós chamamos de desenvolvimento. E aqui a galera tem um maior terror. Vamos, neste momento, aprender a revisão básica. O que que eu faço no desenvolvimento? Onde o povo mais erra? Faz um parágrafo. A galera faz um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento, um parágrafo de conclusão. Tá doido? Quer perder ponto no concurso? Quer ser desclassificado por isso? Não quer nem conseguir tirar 10? Não faça isso, em hipótese alguma. O desenvolvimento, ele precisa ser feito em 2 parágrafos. Professor, eu faço em 3. Você quer piorar a tua vida. Faz em 2, resume a ideia de cada parágrafo, sintetiza melhor. Se você faz com 3, eu não recomendo, tá? O desenvolvimento você faz com 2 parágrafos. 2 parágrafos você faz o desenvolvimento. Esses parágrafos, cada parágrafo necessita ter de 6 a 8 linhas. Cada parágrafo de 6 a 8 linhas. Porque aqui é o momento em que você desenvolve a ideia, é o momento em que você amplia o seu ponto de vista. No curso de redação, e até aqueles que já estudaram comigo sabem que eu sempre divido isso. Eu dou uma aula de introdução, então a gente aprende a fazer a introdução. Depois eu dou aula de desenvolvimento, aprende a fazer desenvolvimento. Depois aula de conclusão, aprende a fazer a conclusão. E aí aprendeu o texto todo.
Então, aqui é uma estrutura básica de revisão da estrutura, que isso já vai fazer com que você tire pontos, né? Consiga os pontos, na verdade. Então, veja só. O desenvolvimento, você precisa ser feito em 2 parágrafos, cada parágrafo de 6 a 8 linhas. Cada parágrafo de 6 a 8 linhas. Professor, fui até 9, não tem problema algum, pode chegar até 9. O que que eu quero que vocês prestem muita atenção aqui? Anotem. Vamos lá. Eu preciso ter uma noção de organização de pensamento. Eu tenho primeiro a minha introdução, depois o meu primeiro parágrafo de desenvolvimento, depois o meu segundo parágrafo de desenvolvimento e, por último, a minha conclusão. Então, atenção às siglas. Introdução, 1 parágrafo. D1, desenvolvimento 1. D2, desenvolvimento 2. Por último, conclusão. O que que a criatura do Senhor às vezes faz? E aí reclama depois que não sabe fazer redação. Preste atenção aqui. Na introdução, ele fez normal, ele seguiu as linhas ali que eram estabelecidas. No desenvolvimento 1, ele fez com 5 linhas. Aí o desenvolvimento 2, outro parágrafo, ele fez com 9 linhas. Por que que ele fez com 9 linhas? Chico Xavier visitou, veio uma inspiração do além. Sabe aquele momento que você está escrevendo assim, ninguém pode falar nada porque você começa a psicografar? É aqui. E aí tu faz uma cagada danada. Por que que você faz uma cagada? Porque o parágrafo anterior você escreveu com 5 linhas. Atenção, porque quando nós corrigimos redação de concurso, nós penalizamos isso daqui. O D1 você fez com 5 linhas. O D2 você fez com 9 linhas. Você mostra para o seu corretor que a informação anterior não tinha domínio. Você não sabia nem sobre o que escrever. Você não teve argumentatividade. Você não teve conhecimento suficiente para discorrer sobre a ideia que você selecionou para escrever. E aí no D2, você fala muito bem sobre aquele assunto. Não pode acontecer isso. Você tem que seguir rigorosamente a quantidade de linhas no seguinte ponto. Se o seu desenvolvimento você faz com 7 linhas, o próximo desenvolvimento, atenção, o próximo desenvolvimento, ou você faz com uma linha a menos, 6 linhas, ou você faz com a mesma quantidade de linhas, 7 linhas, ou você faz com uma linha a mais, 8 linhas. É esse tipo de raciocínio que a gente precisa ver, tá? Então, olha só. D1, 7 linhas. D2, 6 linhas, ou 7 linhas, ou 8 linhas. Não pode fazer um com 3 e o outro com 9. Um com 4 e o outro com 10. Doido. Pelo amor de Deus. É uma vaga de concurso que você precisa. Então a gente precisa entender que se eu tenho dificuldade, eu tenho que vencer a dificuldade. Porque eu preciso do salário, eu preciso do emprego. Meu filho, a gente que é pobre, a gente só consegue pensar nisso. A gente estuda para conseguir ascender de alguma forma. E é só o estudo que vai trazer isso. Então, se você tem dificuldade, a gente tem que trabalhar essa dificuldade, tá? Deixa eu ver aqui se algumas perguntas que surgiram. Bora lá. Qual é o número de linhas para cá? E se realmente a pessoa não tiver domínio? Tem que ter, Johnny. Vai ter domínio. Vai ter domínio. Você vai conseguir desenvolver alguma coisa ali. Tem argumentos que a gente chama de argumento coringa, né? Eu, para concurso público, gente, eu trabalho totalmente diferente de quando é para vestibular. Quando é para concurso público, eu entendo que o meu amigo que está aí do outro lado, né, que geralmente são meus amigos porque são professores, escreve o quê? Relatório. Relatório para um PCD, relatório de desenvolvimento, marca X. A gente só escreve isso, cara. Com certeza, para muitos, faz anos que esse cara não escreve uma redação. Tem muitos que nunca escreveram uma redação. E vai ser o primeiro momento. Então, eu entendo a dificuldade e eu tento trabalhar com vocês de uma forma mais tranquila para que vocês se apoiem nas técnicas. Por quê? Qual é o meu objetivo aqui? Fazer com que vocês escrevam mais. O objetivo maior é fazer com que vocês passem. Então, para que vocês passem, eu preciso dar algumas técnicas. E essas são as técnicas importantes, e daqui a pouquinho eu vou dar uma outra técnica, né? Um pouquinho aí de cereja do bolo, mas que outras coisas virão. Então, repetindo.
tem que seguir a mesma linha de pensamento, tá? Se você fez 7 linhas antes, ou uma linha a menos no próximo, ou a mesma quantidade de linhas, ou uma linha a mais. Até aqui tranquilo, pessoal? Sim ou não? Deem um retorno aí, por gentileza. Ó, vejam só. Eu não escrevo desde o vestibular da FRJ em 2008. E quanto ao modelo Coringa? A Maria Fernanda, modelo Coringa é modelo Coringa, né? Então a gente vai usar o modelo Coringa em algumas situações? Vamos, e vamos adaptar o modelo Coringa para a nossa realidade. Faz parte, né, para aqueles que têm dificuldade. Pessoal, até aqui tudo bem? Eu posso continuar seguindo, sim ou não? Escrevam aí, por gentileza. Dê um retorno, por favor. Beleza, show. Que bom que vocês estão gostando, gente. Bacana, bacana. Beleza. Ó, prestem atenção aqui na lateral. Olha para cá, ó. Introdução, um parágrafo. Esse um parágrafo eu coloco de 4 a 6 linhas. Agora vou para o desenvolvimento. No desenvolvimento, Roberta, cuidado com a tela, tá, minha querida? Obrigado. No desenvolvimento, eu vou fazer 2 parágrafos, cada parágrafo de 6 a 8 linhas, tá? O mínimo. Se você fez um parágrafo de 7 linhas, o próximo pode ter uma linha a menos, ou a mesma quantidade de linhas, ou uma linha a mais. É isso. Bom, agora eu vou falar de uma coisa que eu quero que todos vocês anotem, porque eu não gosto, quando eu corrijo redações de vestibular ou de concurso, né, já fiz parte de algumas bancas, o que que eu preciso que vocês prestem atenção, que a galera erra muito, mas a galera erra. Erra mesmo. Vamos lá. Quando você fala da noção de parágrafo, isso aqui guardem para a vida de vocês. Guardem para a vida de vocês, tá? No parágrafo, você vai escrever sempre 2 ou 3 frases, no mínimo. Isso significa dizer que guardem na tábua do coração de vocês. Ó, coloca o coração aí que é para guardar na tábua do coração de vocês. Cada parágrafo, cada parágrafo necessita, no mínimo, de 2 pontos finais. Eu não vou nem aprofundar a noção de período. Não. Eu vou falar o português claro. Cada parágrafo tem que ter no mínimo 2 pontos finais. Então, se você aí, faz um parágrafo de redação e só coloca um ponto final, vai rodar, vai perder ponto. O corretor vai te descontar. Então, cada parágrafo precisa ter no mínimo 2 pontos finais. Ah, professor, vou fazer a introdução. No mínimo, 2 pontos finais. Vou fazer um desenvolvimento. Cada parágrafo, no mínimo, 2 pontos finais. Isso aqui é relíquia, isso aqui é preciosidade. Isso é uma informação excelente. Cada parágrafo, no mínimo, com 2 pontos finais. Entenderam? Registraram isso? Não esqueçam. Por que que eu falo isso? Porque a criatura do Senhor, ela vem e faz assim, né? Ela começa a psicografar, porque de repente visitou. Aí ela faz 1 linha, 2 linhas, 3 linhas, 4 linhas, 5 linhas, 6 linhas, 7 linhas, 8 linhas. Ponto final. Ela faz 8 linhas, 8 linhas, e coloca um ponto final. Isso significa dizer que em 8 linhas você tem uma noção de frase, um período desenvolvido. E você tem noção da quantidade de vezes que possivelmente você repetiu as palavras, repetiu as ideias, não usou pontuação correta? Então, entendam que para o parágrafo, no mínimo 2 pontos finais.
E aí, nas aulas específicas de introdução, de desenvolvimento, né, vocês vão perceber que a gente vai falando de frase. Frase um faz isso. Frase 2 faz isso. Frase 3 desenvolve isso, tá? Alguém está perguntando, isso vale para todos? Com certeza. Tanto para introdução, quanto desenvolvimento, quanto conclusão. Todo parágrafo, tá? Todo parágrafo. Qualquer noção de parágrafo que você tenha na sua cabeça tem que ter, no mínimo, dois pontos finais, tá? Isso para o concurso, porque o cara vai avaliar a sua construção, né, de desenvolvimento da ideia interno, parágrafo interno. Então, isso é importante falar para vocês. Vamos seguir. Dito isso, resta para a gente o último parágrafo. Qual é o nosso último parágrafo? A conclusão. Na conclusão, eu tenho um parágrafo e faço da mesma forma que a introdução de 4 a 6 linhas. Nas aulas específicas, né, que nós estudaremos, vocês verão introdução, como faz a introdução, faz isso, 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 isso. Tipos de introdução, tal, 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 tal. Vamos praticar a introdução, escreve, 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 aprende. Vamos para desenvolvimento, inicia o desenvolvimento assim. No segundo parágrafo, coloca desse jeito. Desenvolve a ideia assim, assim. A gente vai ver tudo isso, tá? Mas hoje, para a ideia geral, eu preciso que vocês dominem esse tipo de estrutura aqui, tá bom? Então, prestem bastante atenção nessa abordagem. Até aqui, pessoal, tudo tranquilo? Posso seguir? Alguém tem alguma pergunta? Alguém quer perguntar mais alguma coisa sobre essa estrutura? Coloque aí no chat, por favor. Se não quiser nada para escrever, lança um ok. Beleza, dá um retorno, tá tudo certo, o som tá bacana, estão conseguindo acompanhar, tô escrevendo, tô falando muito rápido, como é que tá indo? Estão gostando? Esse feedback também é importante, tá? Beleza. Que bom, Nayara, que bom. Terá módulo só de redação? Sim, lá no finalzinho da aula eu vou apresentar para vocês, tá? Tem um módulo só de redação, sim. Que bom que vocês estão gostando, que bom. Obrigado. Vamos lá, vamos seguir. Bom, dito isso, o que que a gente precisa, né, abordar agora? Eu não gosto, tá, pessoal, de aula muito de slide. Vocês vão perceber que todas as minhas aulas têm esse tipo de estrutura. Que eu, quem já teve aula comigo presencial, sabe que eu escrevo muito no quadro. Muito. Então, essa é a forma que eu tenho. Eu tenho uma mesa aqui que eu consigo escrever, porque aí eu me sinto mais confortável para desenvolver a ideia. Esse negócio de só ler slide eu durmo e não dá para mim, não. Então, toda a aula minha é assim. Português também. Não, português, então, eu acho que eu escrevo mais que redação. 3, qualidades do texto. O que que eu quero falar aqui da qualidade do texto, tá? O que que vocês precisam dominar sobre a qualidade do texto. Fica bacana quando o cara tem material também, né? Quando você tem o material, você imprimiu um material e tá aqui, você acompanha. Quando você não imprimiu, você tem que fazer mais um caderninho e tem que desenvolver um pouco mais de foco. Qualidade do texto. Isso aqui a banca vai avaliar em vocês nesse tópico aqui, ó. Deixa eu voltar aqui para vocês perceberem. Ó, aspectos técnicos e aspectos textuais no que tange a coerência e lógica nas exposições das ideias. Mas o que eu vou falar ali fala mais, né, restritamente do aspecto técnico. Quando você tem que ter uma pertinência referente ao tema da área de educação, com argumentação e ordem do desenvolvimento proposto. O que que isso significa? Cara, para você escrever um texto dissertativo argumentativo, você tem que ter ideias que são essenciais e tem que ter ideias que são diferenciais. O que é essencial, ainda que vocês olhem e falem assim, isso não é essencial porque nem todo mundo tem. Mas, né, a noção, a tipologia textual entende que isso é essencial, que todo e qualquer texto tem que ter coesão, encadeamento entre as partes do texto, ligação entre as partes do texto, coerência, ou seja, a noção de interpretabilidade. O cara tem que ler e entender o que você quis dizer. Eu vou dar uma dica nesse processo que nós vamos entrar agora até 1º de dezembro. Poxa, professor, é, essa expressão no que tange, ela é usada em qual significado? É, no que tange é o mesmo no que se refere. Então, no que se refere à discriminação racial, no que tange à discriminação racial, tá?
Então, a coesão tem o sentido de encadeamento entre as partes do texto, entre os períodos, as frases, entre um parágrafo e outro. E a coerência está ligada à interpretabilidade. O que que essa palavra bonita diz? Interpretação. O cara leu e entendeu. Nesse período, até dezembro, eu sei que todo mundo aqui trabalha. E eu também trabalho todos os dias, sou diretor de escola e ainda tenho que ter pique para trabalhar aqui à noite. Tenho que ter pique para trabalhar aqui no sábado com vocês. E vocês também. Cada um tem a sua vida e tem a sua realidade. Só que a gente agora, nesse momento, vai precisar abdicar de algumas coisas. Eu farei isso e vocês também. Para que a gente consiga, até dezembro, passar. Então, é importantíssimo que você escreva. Você tem que escrever. Pode usar, Carol, não tem problema não. Você pode, você deve escrever, tá? Coloca o texto que você escreveu e pede para alguém ler. Vê se ele entendeu. Porque se o corretor, atenção, vou falar aqui, presta atenção. Se o corretor ler aquele parágrafo que você fez e ele tiver que reler, já perdeu o ponto. Por que que você já perdeu ponto? Porque você não foi clara o suficiente para ele. Você não foi transparente o suficiente para ele. Você não conseguiu trabalhar com a clareza. Então, a gente, quando faz redação, é o sucinto, é o básico que dá certo. Não quero ficar firulando, lá, 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 palavras bonitas, lá, 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 não tem isso. Existem palavras-chave que vamos usar, vamos falar do tema, vamos desenvolver a ideia e acabou. É o pá e pum. Fim. Por quê? É importante que você tenha concisão. Concisão no sentido de ser objetivo. Não tem que ter encheção de linguiça aqui, meu amigo. Não adianta ficar enchendo linguiça repetindo a mesma ideia, porque não vai dar certo. E para que você não tenha encheção de linguiça, a parte da estrutura interna que você aprender, você vai dominar. Não vai ter como você ficar perdido. Você não vai chegar no dia do concurso olhar e falar assim, cara, o que que eu vou escrever aqui? Não sei. Aí tu fica esperando uma ideia, né, vindo do além. Não vai vir. Não vai vir. Pedindo ajuda a Deus, né? Deus ajuda, mas você também tem que fazer a sua parte. Então, além da concisão, clareza e correção, menos desvios gramaticais. Mas o que faz você ter ainda uma nota um pouco maior que a dos seus colegas? São os diferenciais. É ter senso crítico. É tu olhar para aquele problema e dizer: ó, isso acontece por conta disso. O efeito desse problema é esse. Ter noção de interdisciplinaridade, ou seja, dialogar com outras áreas do conhecimento. E qual seria a outra área do conhecimento para nós, professores? Legislação educacional. Usem legislação educacional. Usem conhecimentos pedagógicos. É por isso que eu falo. Você vai fazer uma aula de PPP? Sim, porque vai cair projeto político-pedagógico. Mas você precisa entender que o projeto político-pedagógico demarca a identidade da escola. Ele é feito de uma forma participativa, democrática. E quando você enfrenta, por exemplo, um tema com desafios de uma educação antirracista, será que no projeto político-pedagógico da escola está instituído uma ideia que leve em consideração a diversidade étnico-racial? É sobre esses conhecimentos pedagógicos que eu falo. Não vão cair na sua prova objetiva, né, para quem é de cargo específico, mas pode cair na sua prova de redação. E você tem que saber desenvolver sobre. É importante que você entenda tendências pedagógicas para escrever sobre. Eu não quero aqui que você tire 10. Eu quero que você tire 10, pelo menos você ter sua redação corrigida. Mas o meu objetivo é que você tire 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Como muitos alunos conseguirem Saquarema. Então, eu quero isso. E para que você atinja essa nota, é necessário que você tenha interdisciplinaridade. É necessário que você consiga trazer a Constituição Federal. Cara, é tranquilíssimo, gente. A Constituição Federal assegura a todo e qualquer indivíduo o direito à educação. Ponto. Se eu tenho um problema de educação antirracista na escola, é porque a Constituição não está sendo bem cumprida. Se eu tenho um problema de analfabetismo, é porque o direito à educação está sendo violado. Então, são técnicas que a gente vai pensando e vai falando assim: opa, dá para articular. Opa, dá para pensar. E é isso que a gente vai fazer.
para construir o quê? Aprofundamento. Não ter ideias puramente rasas, mas aprofundar um pouquinho. O raso também no concurso é bom, tá? Não vou dizer que o raso é ruim, mas para que você consiga tirar uma nota um pouquinho maior, é importante que você aprofunde as ideias. E para isso, qual a perspectiva de educação que eu preciso adotar no texto? Anotem aí. Como no desenvolvimento são dois parágrafos, podemos repetir alguma palavra? Sei que precisamos evitar ao máximo. Essa é a pergunta boa da Paula, tá? Antes de eu falar, chegar ao tópico 4, eu vou responder a pergunta da Sabrina e a pergunta da Paula. Se quiserem perguntar mais, tá? Podem colocar aí. O que acontece? Deixa eu ver que horas são, pessoal. Nossa, já são 10h50, gente. Não sei se vocês perceberam, já estamos aqui um tempão. Que isso? Há 1 hora já. Bom, recomenda-se começar a prova pela redação? Eu sempre oriento começar a prova pela redação, mas isso vai de cada um, tá? Porque quando eu faço concurso, enquanto eu não escrevo a redação, parece que fica um peso nas minhas costas. Eu fico tipo assim, cara, eu ainda tenho que fazer essa prova toda e ainda fazer uma redação, né? Por exemplo, quando você faz 40 questões, depois você vai escrever uma redação, a cabeça às vezes dá um pitaco. Então, eu oriento sempre começar a fazer a redação. Mas, nesse período, né, nesse trâmite, você vai treinando. Aqui no curso, né, para aqueles que fazem curso comigo, ou que vão fazer, eu vou fazer 2 simulados. Então, nesses simulados, vocês vão simular essa realidade, né, com o tempo cronometrado, lá na própria plataforma. Então, vamos ver se será bacana começar as questões e depois a redação, ou começar a redação depois as questões. Eu recomendo primeiro redação. Como no desenvolvimento são 2 parágrafos, podemos repetir alguma palavra? Gente, repetir palavra não é o problema, Paula. Às vezes você vai ter que repetir a palavra. Por exemplo, educação antirracista. Em algum momento do texto você vai escrever mais de uma vez educação antirracista. É normal isso acontecer. Isso só não pode ser frequente e repetição próxima de uma linha a outra, ou até mesmo na mesma frase. Isso é um problema, tá? Mas fique tranquila quanto a isso. A redação deve ser feita em quanto tempo? No máximo, explodindo assim, ó, 1 hora e meia. Porque vocês têm 40 questões, as questões, né, são mais rápidas, são mais práticas para fazer. Por exemplo, história, né, estatuto e fundamentos são questões, legislação, né? História, estatuto e legislação são questões mais decorebas. Ou sabe ou não sabe. Então, ou você decorou aquilo ali, ou você não decorou. Ou você sabe o padroeiro da cidade, ou você sabe onde se emancipou, o ano que emancipou, ou você sabe quais são os critérios de licença, ou você não sabe. Então, é mais objetivo. Então, você, né, 1 hora e meia aí eu acho que é um tempo bacana para fazer a redação, tá? Bom, qual a perspectiva, então, pessoal, de educação que eu preciso adotar no texto? Prestem atenção. Eu vou falar e vão selecionando as palavras principais. Vocês sempre na redação, para que seja possível considerar uma visão crítica do candidato, sempre critiquem o modelo de educação tradicional. Sempre critiquem. Ah, professor, mas eu sou tradicional. Vai ser tradicional na sua vida. Na prova da redação não vai ser. Ponto. É tradicional na sua prática. Seja tradicional na sua prática, seja tradicional no seu trabalho. Na redação você não pode ser tradicional. Por que você não pode ser tradicional? Porque você tem que ter uma perspectiva progressista e não liberal. A tendência tecnicista, a tendência tradicional, né, a escola nova, ficam lá no liberalismo. Aqui, na sua redação, é uma ideia progressista. Então já pode até anotar, uma educação progressista. Ou seja, uma educação que tem por objetivo a transformação da sociedade. Então você tem que adotar isso, que a educação é uma ferramenta de transformação social. Que a educação, ela serve para desenvolver senso crítico, autonomia. Uma educação que leve em consideração as experiências dos alunos. Uma educação que se baseia no cotidiano, não em repetição, não em modelos clássicos.
Então, é adotar Paulo Freire, é adotar Paulo Freire, é ter essa percepção, é criticar uma educação bancária mesmo. Crianças não são depósitos. Não tem essa de que criança não sabe nada. Você que está, né, subestimando seu próprio aluno. Talvez seu aluno não saiba armar uma conta, mas saber nada. Que pensamento crítico é esse que você tem enquanto professor? Então, eu estou criticando para vocês perceberem a abordagem que precisa ser feita. Em redação de concurso para magistério, se, né, defende a ideia de uma educação progressista, crítica, autônoma, reflexiva. E a palavra principal, bem bonitinha para vocês anotarem aí: emancipatória. Uma educação que quebre as desigualdades sociais. Uma educação feita para o povo. Uma educação para a sociedade. Para quê? Para que tenha equidade. Eu tenho que ter uma educação democrática, na perspectiva inclusiva. O direito para todos. É esse tipo de pensamento que eu vou ter que ter. E a todo momento, em qualquer possibilidade, eu vou criticar o modelo anterior de educação. Eu estou levando ideia à educação antirracista porque foi o primeiro tema que eu trouxe. Então, eu vou discutir com vocês a partir disso. Então, se eu vou falar de uma redação, né, sobre desafios de uma educação antirracista, eu vou realmente criticar que antes o negro nem tinha acesso à educação. Historicamente, as pessoas negras não tinham acesso à educação. Logo, se faz complexo na atualidade discutir sobre um povo que nem direito teve e que agora tem. Então, meu amigo, é esse ponto que eu quero que vocês defendam. É a todo momento criticando a educação anterior, o modelo instaurado anteriormente. Qual a perspectiva que eu tenho que adotar na minha redação sobre educação? É uma ferramenta de transformação social. É uma ferramenta para desenvolver autonomia. É para o senso crítico. É para a emancipação do sujeito. É entendido? Sim ou não? Eu falei que vai ficar um silêncio. Foi, gente. Dá um retorno aí, por favor. Eu sempre pergunto, deu um retorno, deu um retorno. Ok, tá tranquilo. Foi. Entendido. Beleza. Show. Tá ótimo, então. Beleza. Vamos seguir. Vamos lá. É isso, né? Eu preciso deixar essa abordagem para vocês para não vacilarem. Não escrever redação aí à toa, não, por favor, hein? Estou tentando anotar tudo. Mas é isso. A aula vai ficar gravada. Assistam de novo. Não tem problema. Não tem problema. Mas fiquem aqui comigo. Eu gosto do online. Eu gosto do online ao vivo, né? Eu não sei vocês, mas assim, a gravação, né? Na gravação, me dá uma canseira. Agora, quando eu tô aqui no gravado, meu amigo, eu vou embora, né? E é isso. Eu gosto muito de dar aula para concurso, gente. Eu acho que vocês estão percebendo, né? Então, assim, a hora voa, eu nem ligo. Eu só vou sair daqui quando terminar meu conteúdo, tá? Não sei nem que horas são. Só vou sair daqui quando acabar o conteúdo. Se eu me planejei a dar essa aula hoje, depois eu faço o que eu tenho para fazer. Porque eles não colocam a temática por área. A galera realmente tem um problema muito sério com a aula online, né? Mas eu entendo, porque quando eu falo para as pessoas que minha aula online não é só slide, e os outros professores, né, têm as formas deles trabalhar, mas também não são só por slide. Eu não gosto. Eu não gosto de aula assim. Eu preciso que o meu professor escreva, né? Não vai ser na canetinha igual eu estou fazendo aqui. Então, meu filho, vai escrever de outra forma, mas não vai ficar só falando não que não dá, porque o cara não pega. Então, assim, a minha forma de trabalhar online é assim, por quê? O modelo que eu aprendi online eu não gostei. Então a gente vai pensando dessa forma. Muitas coisas, tá, gente, para anotar. Simplesmente apavorada. Ah, fica tranquila. Não vai ficar, não se apavore. O início é realmente assim, mas depois a gente vai pegando, né? É tranquilo. Hoje é uma aula inicial, né, pessoal? Então, na próxima, para quem vai fazer o curso de redação, a gente vai aprender só a introdução. Então, você vai se concentrar só a fazer a introdução. Fez? Excelente, aprendeu, bonitinho, show de bola. Aí tio Jonathan vai lá na próxima aula, vai ensinar desenvolvimento.
Fez? Aprendeu? Parabéns. Aí tio John vai lá na última aula ensinar a conclusão. Já aprendeu a fazer o texto todo. Então fica tranquilo, tá? Descobri que não sei nada de redação. Estou acostumado com essa desconstrução também. Faz parte, né? Já são 8 anos aí ensinando redação para concurso, para vestibular. É normal. Bora lá, vou comentar com vocês no curso, mas fiquem aí, não saem daí não, vamos embora. Educação e atualidade. O que eu estou trazendo aqui? Claro, não limitando, né? Mas apresentando possibilidades de assuntos que a gente pode ter. Educação antirracista. 2, letramento midiático. 3, analfabetismo funcional. 4, tecnologias digitais em educação. 5, gestão democrática. 6, educação inclusiva. 7, cultura de paz nas escolas. 8, bullying. 9, valorização docente. 10, alimentação escolar. 11, literatura infanto-juvenil. 12, educação financeira. 13, educação socioemocional. E com certeza vocês devem pensar em várias outras possibilidades. Eu não coloquei a 14. Fabiana, cuidado com o celular na tela, por favor, minha querida. Eu não coloquei a 14, mas quero que vocês anotem aí, por favor, escrevam. A 14 é sobre recomposição de aprendizagem. O que que é isso, professor? Recomposição de aprendizagem. Aquele cara que está lá no quinto ano e não sabe ler e escrever ainda, tem que recompor a aprendizagem dele, que é o que a gente chama de reforço, né? No seu curso, você falará ou dará links para aprofundamento desses temas? Eu já vou falar aqui onde vocês vão aprofundar esses assuntos. Mas no curso, eu sempre discuto sobre esses temas. São propostas de redação que tem para vocês fazerem. E aí eu também pego esses temas e vou discutindo. Tem argumentos coringas que vocês vão usar, né? Dá para a gente fazer bastante coisa. O que que eu quero que vocês pensem aqui? Onde vocês vão estudar sobre? Meu amigo, eu não ganho nenhum centavo, mas eu sempre indico Nova Escola. Essa aqui é a melhor revista, é o melhor site. A Nova Escola é sensacional. Vai lá na Nova Escola e escreve Educação Antirracista e faça a leitura. Incrível. Letramento midiático, faça a leitura. Incrível. Gestão democrática, faça a leitura. Incrível. Sensacional. Muito bom mesmo, tá? A Nova Escola é o lugar onde eu recomendo para fazer leitura, para assistir vídeo, para ter esses momentos. Não sai da aula, não, hein? Fica aqui. Eu quero todo mundo aqui até o final. Vamos lá. Bom, então essa é a educação em atualidade que eu penso, né? São esses temas atuais que existem que a gente sempre precisa estar atento. Mas vejam só, pessoal, nada disso aqui está fora da nossa realidade. Eu não quero que vocês pensem em temas que vocês não saberão desenvolver nada. Vocês vão conseguir desenvolver sempre sobre alguma coisa. Alguma coisa vocês vão conseguir desenvolver, porque vocês vivenciam isso, vocês estudam isso, faz parte do cotidiano de vocês, tá? Então é bacana, tá bom? 6, linguagem. Aqui, aqui eu preciso conversar um pouquinho. Bora lá. Atenção, pega um pedacinho do cérebro, né, o que sobrou, o que restou, e vamos desenvolver aqui. Número um, número 2 e número 3. Você vai estar fazendo a redação mó desenvolto, o pau tá atorando, vambora, tem que escrever, a prova tá acontecendo, não posso fugir. Aí você escreve. Acredito que o problema central do grande quantitativo de pessoas em situação de rua é fomentado pela negligência estatal. Período bonito, né? Escrevi bonito aí, escrevi bonito, usei palavras bonitas. Não precisa ser bonito assim, não, mas eu escrevi bonito. O que é que eu quero que vocês prestem atenção? 2, acreditamos que o problema central é negligência estatal. 3, acredita-se que o problema central é a negligência estatal. Foquem nos verbos acreditou, acreditamos e acredita-se. A partir de hoje, você vai abolir de sua vida o número um. Você não vai escrever na primeira pessoa do singular. Não faça isso. Então não tem nada de eu penso, eu acredito, eu vejo, eu olho, eu analiso, eu enxergo. Tira esse egocentrismo da sua vida. Vai trabalhando nisso, opera. Então, tira o eu. O eu não pode estar na sua redação. O eu
como pronome pessoal, no caso reto, nem os pronomes, né, possessivos. Meu país. Tá maluco? Tá doido? Tá fora? Você está fazendo um texto dissertativo argumentativo. A sua opinião importa, mas você não pode se colocar no texto. Então, não tem primeira pessoa. Não tem primeira pessoa. Os concursos de magistério são mais flexíveis na primeira pessoa do plural. Eu gosto? Não. Eu sugiro? Não. Mas às vezes acontece e tá tudo bem. Se você se sente mais confortável nessa função, ok, ok, tá? Eu vou entender, o corretor também vai entender, ele não vai te penalizar por isso, né? Mas acredito que a ideia do texto se consolida mais quando a gente faz um traço de impessoalidade. Mas, enfim, você pode pensar em acreditamos, pensamos, usamos, observamos. Pode ser. Mas eu sempre oriento e sugiro que vocês tirem a desinência nos e usem a partícula C. Acreditamos? Acredita-se. Pensamos, fica como, pessoal? Pensa-se, olha o hífen. Usamos, fica como? Usa-se. Observamos, fica observa-se. E eu sempre sugiro mais esse tipo de escrita dos verbos, tá? Então a gente vai pensar assim, ó. Verificamos o alto índice de. E eu não coloquei ali, mas eu acho um tema bom. Anote aí, hein? Evasão, evasão escolar. Verificamos o alto índice de evasão escolar. E aí você colocou o verbo aqui, verificamos. Tá ok, beleza. Mas acho que a gente pode melhorar sempre. Pensando em que, no lugar do nos, eu vou usar a desinência se. Então, em vez de dizer verificamos o alto índice de evasão escolar, usaremos verifica-se o alto índice de evasão escolar. Acho que fica melhor, tá? O que que eu quero que realmente, que eu quero deixar claro aqui? Ó, não pode usar a primeira pessoa do singular. Isso aqui não. Eu penso, eu acredito e observo. Então aqui, acredito, penso, uso, observo, tá fora de cogitação. Não pode utilizar, tá? Agora, primeira pessoa do plural, tá, vai. Na impessoalidade, já é mais atrativo. Mas aí fica a critério de vocês mesmos do desenvolvimento das ideias. Fechei esse bloco. Até aqui tranquilo? De boa? Sim ou não? Dá um retorno aí para mim, por favor. Ok, professor, foi? Conseguiram? Tô ajudando, gente. Tá ajudando aí a vida de vocês, tá clareando. Ah, tudo isso aí eu já sabia. Tudo bem, né? Mas tem gente que não sabe, então tá ajudando bastante. Tá dando para relembrar, né? Porque as pessoas às vezes precisam relembrar alguns tópicos. Beleza, beleza. Que bom, vocês estão gostando. Fico feliz. Fico feliz. Bom. Vou seguir, tá? Eu não vou dar intervalo, não, porque se eu for dar intervalo, vai parar, né? E aí aquele ânimo vai cair para um lado. Não, vambora, já tá acabando. Infelizmente, né? Vou mostrar para vocês agora um presentinho que eu vou trazer aqui, tá? Eu já vou deixar claro para vocês duas observações, duas propostas. É, é uma introdução à estrutura textual. Isso aqui que eu estou trazendo, pessoal, eu não gosto. Ainda bem que essa aula está gravada e eu vou falar, né? Eu, John Telles, não gosto de trabalhar com esse tipo de estrutura. Não gosto. Não gosto. Porque parece que eu não consigo ser capaz de ensinar a pessoa a ampliar as ideias, as possibilidades de escrita dela. Eu não gosto. Mas eu também entendo que tenho alunos que não têm tempo ou não tiveram oportunidade de escrever redação antes, de aprender a escrever redação antes, e o cara vai fazer um concurso daqui a menos de 2 meses. E ele quer passar. Então, assim, eu entendo a realidade. Gosto disso aqui? Não.
mas eu estou mostrando uma possível, ainda bem que tá gravado, né? Uma possível possibilidade de escrita, tá? Para ajudar, tá bom? Então, assim, é uma possibilidade mesmo para ajudar a ideia para você desenvolver. Porque o cara vai chegar lá no concurso, vai chegar cru, não sabe nada, fala assim, vou fazer o quê? Vou escrever sobre o quê? Né? Então, eu trago uma possível. Gosto? Não. Quem já foi meu aluno no presencial, estudou comigo no PVS, estudou comigo em Cachoeira de Macacu, Rio Bonito, Tanguá, Niterói, Rio de Janeiro, Maricá, né, que eu já transitei bastante, Magé, enfim, todas as adjacências de Itaboraí, enquanto eu morava em Itaboraí, eu já, ó, o PVS já ouviu muito isso. Então, né, quando eu trabalhava no CEDERJ. Então, olha só, não gosto, mas eu vou trabalhar com a ideia dele. Ó, né, 1º de dezembro, tem uma galera que vai fazer o concurso. E tem uma galera que não sabe redação, porque não teve oportunidade de estudar redação. Às vezes teve um ensino defasado. Tem muita gente aqui nessa aula, eu acho que está até no terceiro ano do curso normal, mas sejam sempre muito bem-vindos. Eu sou apaixonado pelo curso normal e que também ainda não tiveram tanta oportunidade de aprender um texto dissertativo argumentativo. O que que o tio Jonathan está trazendo aqui? Um exemplo de uma estrutura textual, tá? Que vai exigir que vocês tenham também que desenvolver um pensamento. Mas não vai ser aquele pensamento tão, né, tão potente assim, né? Que vai exigir tanta capacidade crítica. Eu fico até sem graça de falar, mas enfim, vamos lá. Primeiro, o título. E é esse título aqui a gente faz por último mesmo, né? E aí eu tenho aqui a introdução, tenho o D1, tenho o D2 e tenho a conclusão, né? Indo para a terceira folha de anotação e não estou anotando tudo. Eu falei para vocês, o curso é chamado de Canetados por isso. Inclusive, dei o nome de Canetados porque os meus alunos de redação falavam que eu canetava tudo. E aí achei bacana colocar a ideia. Mas vamos lá. Muitos alunos já usaram essa estrutura, professor? Já. Tiraram nota boa, professor, na redação? Já, né? Tiraram nota boa? Sim. Estão concursados? Também. Passaram alguns no concurso militar? Sim. E no vestibular? Também. Acontece, faz parte, né? Mas vamos lá. Ao se pensar sobre, é possível afirmar que, entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar. Dessa forma, será possível compreender tamanha relevância dessa questão. Inicialmente, deve-se destacar, desse modo, percebe-se que, além disso, há, nesse sentido, nota-se que, portanto, é de interesse comum para a construção de um ambiente educacional. Afinal, acabou sua redação. Então vamos lá, né? Vou tentar melhorar aí essa explicação. Ao se pensar sobre, você vai aqui escrever sobre o tema. Coloca aqui as informações do tema. Ao se pensar sobre os desafios, né? Ao se pensar sobre o alto índice de evasão escolar, é possível afirmar que faz uma pequena explicação. Gente, isso aqui já ajuda a beça para quem não tem muita noção do texto, hein? Já ajuda. E usando as técnicas que a gente viu. Por quê? Vamos lá. Eu vou ter que ampliar. Eu tenho aqui o alto índice de evasão escolar. Vou dar uma informação aqui agora que vale ouro, tá? E a galera que ficar lá no curso vai compreender mais, vai aprofundar isso mesmo. O alto índice de evasão escolar. Não sai da aula, que aqui é a melhor parte da aula. O alto índice de evasão escolar. Quando você tem um tema, né? Quando você tem um tema, vou responder já, Eliana. Obrigado pela pergunta. Quando você olha para um tema, o que que eu disse para vocês? Quantos parágrafos de desenvolvimento vocês têm que fazer? Quantos parágrafos de desenvolvimento vocês têm que fazer? Dois. Então coloca no seu coração que eu vou falar agora. Tu vai olhar para o tema e você só vai ter que pensar nele em dois pontos centrais.
Você vai olhar para o tema e você vai pensar em dois pontos centrais. Acabou. Ah, acontece por isso. Dane-se, eu quero dois pontos centrais só. Quando eu falei lá os desafios da educação antirracista no Brasil ou nas escolas, você só tem que apresentar dois pontos centrais, dois desafios. Por quê? Quando você faz dois pontos centrais, você tem o argumento um e você tem o argumento 2. Vamos observar, vou falar um pouco mais com vocês que eu acho que vai ficar mais claro. Quando eu olho para o alto índice de evasão escolar, eu quero que vocês pensem e respondam aí para mim. O que gera a evasão escolar? O que gera a evasão escolar? Bora, pensa. O que gera a evasão escolar? Pô, aquele cara saiu da escola por quê? Pô, aquela menina saiu da escola por quê? O que gera a evasão escolar? Vambora, vambora, vambora. O que gera a avaliação? Ah, ó, situação econômica social. Ai, vai, vamos, enche aí de argumento. Vambora. Ó, gravidez, falta de condições financeiras, a necessidade de trabalhar, morar em lugar de risco, ou seja, mobilidade urbana, né, ou situação problemática, a distância, a prática de bullying, a falta de transporte, olha quanta coisa, a gravidez na adolescência, a doença, né, às vezes a pessoa ficou doente, infelizmente, né, ou questões que envolvem a criminalidade, dificuldades na aprendizagem, falta de alimentação, as questões de saúde mental. Olha quanta coisa! O que que eu quero que vocês coloquem na redação? Dois pontos centrais. Eu só preciso de dois pontos centrais. E eu vou usar dois pontos centrais aqui. Um, gravidez na adolescência. Qual outro ponto central que eu posso pensar? Vou pensar aqui questões financeiras, pode ser? Dificuldade de emprego, né? Vou pensar aqui, deixa eu pensar um outro aqui que alguém falou. Deixa eu dar uma olhada aqui. Questões de desemprego pode ser, fechamento de turmas, saúde mental, mas eu quero um bacana que alguém disse aqui. Tá, falta de condições financeiras. Mobilidade urbana, tá, pessoal? Alto índice de criminalidade. Isso aí tá tudo certo. Tudo que vocês estão colocando aí tá certo, tá? Ah, poderíamos mencionar a Constituição Federal de 88 quanto à garantia de acesso à educação? Oh, com certeza, ótimo, né? Desigualdade socioeconômica, bacana. Falta de inclusão, poderia, com certeza. O que que eu quero mostrar para vocês? O tema, quando você olha, isso, Tainá, vou falar agora disso. O tema, quando você olha para o tema, você só tem que pensar em dois pontos centrais, cara. Eu só quero dois pontos centrais. Se é, né, se o tema fala os desafios da educação antirracista nas escolas, eu só quero dois pontos centrais, eu só quero dois desafios. Se eu falo sobre a importância de trabalhar recursos tecnológicos na aprendizagem, eu só quero duas importâncias. Se eu quero alto índice da evasão escolar, eu quero duas comprovações, duas causas do alto índice de evasão escolar. É só isso que eu preciso. Por quê? Olha aí para a estrutura. Claro que isso aqui cabe nesse tipo de estrutura, mas cabe em todos os outros tipos de estrutura, porque é dessa forma que a gente tem que fazer. Ao se pensar sobre, aí tu vai colocar o tema, né? O alto índice de evasão escolar. É possível afirmar, né, que esse problema gera imbróglios, ou que esse problema gera sei lá, pensa numa questão aí. É porque eu não gosto muito de usar conectar. Mas vou voltar. Ao se pensar sobre o alto índice de evasão escolar, é possível afirmar que esse problema tem grande, né, relevância na sociedade. Entre os fatores entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar. Aí tu vem aqui. A gravidez na adolescência e a falta de condições fi, opa, a falta de condições financeiras.
Dessa forma, será possível compreender tamanha relevância dessa questão. Então vamos lá. Entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, que fenômeno é esse? O tema, né? A evasão escolar. Vale destacar a gravidez na adolescência e a falta de condições financeiras. Dessa forma, será possível compreender tamanha relevância dessa questão. Ou seja, esse fenômeno, ele surge por conta da gravidez na adolescência e por conta da falta de condições financeiras. Inicialmente, deve-se destacar esse desenvolvimento um. Você vai falar sobre o argumento um. O desenvolvimento 2, você vai falar sobre o argumento 2. E acabou. Ponto final. Então, quando eu falo que vocês precisam só de dois pontos centrais, é que vocês só precisam de duas ideias para desenvolver a sua redação. Você tem aqui alto índice de evasão escolar. O alto índice de evasão escolar ocorre devido a gravidez na adolescência. 2, falta de condições financeiras. Acabou. No D1, você vai falar tudo sobre gravidez na adolescência. No D2, você vai falar tudo sobre falta de condições financeiras. Acabou. Você vem para a conclusão. Portanto, e aí você retoma o tema. É de interesse comum para a construção de um ambiente educacional, porque explica, afinal, faz uma frase de efeito. Acabou, filho. Coloca uma frase aí qualquer com um tema voltado para evasão e fecha o seu texto. O que que eu quero mostrar para vocês? Qual é o ponto central é que a banca vai em cima de vocês e vai querer que vocês escrevam. É aqui, ó. Apresentação do argumento um, apresentação do argumento 2 e a organização dessa ideia. O que você apresentar primeiro vai para o D1. O que você apresentar como segundo vai para o D2. E é só discorrer. Inicialmente, deve-se destacar que a gravidez precoce é um problema que assola muitos jovens que estão na educação básica. Desse modo, percebe-se que, explica. Além disso, há a dificuldade socioeconômica que permeia as famílias brasileiras. Nesse sentido, nota-se que, explica. Acabou. Beijo, faz sua conclusão, entrega sua redação, meu filho. E o objetivo é passar, tá? Então, vamos lá. Deixa eu dar uma olhadinha aí nas observações. Vão perguntando, vão perguntando. Abriu minha mente, tudo faz sentido. Problema familiar. Ao argumentar na redação, devemos ser menos afirmativos, usando palavras como geralmente, na maioria dos casos. O que acontece, Johnny? Nós não podemos ser generalistas, tá? Eu não posso dizer que todo mundo, né, tem condições financeiras. Não, a maior parte da população, grande parte, né, em muitos casos, pode sim, tá bom? Nesse modelo, vemos o que você destacou sobre ter dois pontos no parágrafo. Isso, né? Não só nesse modelo, em todos os outros que veremos, todas as outras formas. Não é modelo, aqui é um modelo, mas toda forma de desenvolver um parágrafo, desculpa, de desenvolver um texto argumentativo, quando você faz um texto dissertativo argumentativo, você tem que seguir essa estrutura. Você tem que ter dois pontos centrais. É regra. Você necessita deles. Prof, pode dar um exemplo de introdução em que o tema aborda a importância e não os desafios? Eliana, eu não vou conseguir fazer nessa estrutura agora, não, tá? Mas você consegue fazer alguma adaptação. Por exemplo, aqui, como eu estou mostrando para você, não tem nada que diz que esse tipo de introdução, né, é de desafio. Você pode falar, ao se pensar sobre a importância das tecnologias no ambiente escolar, é possível afirmar que essa forma de aprendizagem contribui muito para a emancipação do sujeito. Entre os diversos fatores relacionados a esse fenômeno, vale destacar. Aí você vai colocar os dois argumentos que importam a tecnologia. Não tem, esse tipo de estrutura é muito neutra. Então ela serve para quando é problema, ela serve para quando é para importância, ela serve para quando é desafio, ela serve para tudo, né? Isso vai depender da forma que você vai direcionar. Oi, John, frase de efeito, poderia dar exemplos? E o título?
Bom, frases de efeito a gente já coloquei algumas aqui, né? E a gente vai visualizar outras frases de efeito realmente no curso. Eu não consigo passar todas para vocês, que é o que eu disse. Na aula de introdução, eu passo todas, porque eu falo só de introdução. Na aula de desenvolvimento, eu passo todas, porque eu falo só de desenvolvimento. Tá? Por isso que eu divido o curso realmente em módulos da estrutura, para a gente aprender a estrutura interna. E o título? O título, Iranilce, ele é um diálogo com a conclusão. Quais são as dicas que eu dou sobre o título? Anotem, por favor. É a palavra da conclusão. Tu vai pegar a palavrinha lá da conclusão e vai colocar como título. A palavra principal da sua conclusão pode ser um título, tá? Mas também veremos isso no curso. Mas é isso. Pega a palavra principal da sua conclusão e coloca como título, tá? Então isso aí é importante. Eu já vi títulos tipo assim, quebrando barreiras, né? O acesso à educação, acesso à educação, garantia ou negligência, tem essas coisas assim, é bem tranquilo. Tem genéricos também que posso passar. Minha redação seria totalmente diferente dentro dessa aula. Que bom. No treino das redações, você orienta sempre usar a mesma estrutura nas redações ou mudar? Vamos lá. Vamos pensar aqui, pensa comigo. Quantas redações você vai apresentar no concurso? Quantas? Uma. Então você vai até 1º de dezembro montando um tipo de texto em que fixe. Por exemplo, toda vez que você vai fazer o desenvolvimento um, você pode usar essa frase. Toda vez que você for fazer o desenvolvimento 2, você vai usar essa frase. Toda vez que você for fazer a conclusão, vai usar essa frase. Você só vai apresentar uma redação. Uma redação. E é isso que vale. É só uma redação que você vai apresentar. Então, crie o seu modelo e submeta o seu texto a uma correção. Lá na plataforma do curso, eu tenho uma equipe de corretores, né? Então, são também professores que corrigem redações de concurso, redações de vestibulares. Então, a gente tem esse movimento de correção que eu sempre estou orientando, tá bom? Então, quando eles derem o tema, eu preciso explicar no D1 e no D2. Sim, você tem que pensar o tema, selecionar dois pontos principais do tema e desenvolver. A expressão entre outros pode usar, no meu tempo de escola, falava que se substitui por etc. Eu não gosto de etc. Não gosto de entre outros. Detesto reticências. Não se coloca isso no texto, tá? Nós, enquanto corretores, não estamos na cabeça do candidato para saber o que são entre outros ou para saber o que é etc. Então, limita. É ponto final e acabou. Ai, tem problemas financeiros, culturais, estruturais, etc. Não. Problemas financeiros, culturais e estruturais. Ponto. Acabou. Não precisa usar etc., nem entre outros, nem reticências. Tá ótimo. Acho que já. E sobre usar indubitável nas conclusões. Ah, Gabriel, as pessoas usam. Não tem muito esse problema, não, tá? É indubitável. Ou indubitavelmente. Usam sim. Faz parte do rolê. Tranquilo, pessoal. Deu para acompanhar, deu para desestressar ou deu para estressar mais aí? Que eu também fico pensando nisso, né? Será que eu tô piorando a situação, né? Ou não tô piorando a situação? Que bom, gente. Olha, estão falando aí, eu não tô pagando ninguém para falar isso aí, não, hein? Mas realmente a plataforma é muito boa mesmo. O que que eu sempre oriento quando os alunos entram lá na plataforma para correção? Escuta a correção ou imprime que dá para imprimir e refaz com as anotações que os corretores vão dando, que vai melhorando muito o texto de vocês, tá? Isso é bem bacana. Aprendi errado na época da escola. Que bom, gente. Fico muito feliz que vocês tenham gostado mesmo, tá? Essa era a proposta. Vamos lá, para fechar. Aí a gente tem aqui uma proposta de redação. Acho que alguém escreveu aqui na tela. Deixa eu apagar rapidinho. Nós temos aqui uma proposta de redação, né? Para vocês treinarem aí em casa, para vocês fazerem. Ah, professor, você vai corrigir? Não, não vou corrigir porque não vai dar, né? Não vai dar para corrigir. Mas vocês vão ter isso aí com uma sugestão mesmo de escrita, tá? E é assim que vem. Deixa eu mostrar para vocês como que vem, ó. Geralmente a banca pode colocar dois, três ou um texto só,
E esse texto serve de embasamento para vocês, tá? Para vocês pensarem, para vocês desenvolverem. É a plataforma do próprio curso, tá? É a plataforma Canetadas. Vocês não conseguem ter acesso porque ela é privativa. Então, eu tenho que dar o acesso para vocês entrarem lá, tá? Para vocês conhecerem. Mas eu posso depois colocar um vídeo lá da plataforma. Mas, gente, eu sou muito franco com vocês. É uma plataforma boa mesmo, é bacana. A gente trabalha bem, né? Eu não tô aqui para ficar iludindo a vida de ninguém, que eu não tenho nem tempo para isso, tá? Então, ó, proposta um, aí vem o texto, aí vem o outro texto, e vem a proposta de desenvolvimento da ideia. Com base no texto acima, elabore uma dissertação, dando-lhe obrigatoriamente um título, com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas. A alimentação escolar como aliada ao processo de aprendizagem. Então, aqui, ó, a alimentação escolar como aliada ao processo de aprendizagem. O que que você tem que pensar? Em dois fatores. Cara, eu tenho alimentação escolar aliada ao processo de aprendizagem. Quais são os dois principais fatores que a alimentação ajuda na aprendizagem? É isso que você tem que pensar, meu amigo. Quais são os dois principais fatores que a alimentação ajuda no processo de aprendizagem? Esse tema é um tema que eu aposto muito para o nosso concurso, tá? Acho uma ideia bacana. Mas aí, depois de tudo que a gente discutiu, fica para vocês todo o questionamento, a abordagem. Nas aulas eu geralmente discuto mais os temas com os alunos, né? A gente também não tem muito tempo para isso, porque o nosso concurso já está chegando. Mas que bom que você ficou até aqui, né? A gente vai dando sequência. Eu vou explicar para vocês a abordagem. Voltar lá no início só para dizer que nós temos o curso geral, esse curso aqui. Eu vou pedir para o Everton também colocar o link aqui para vocês no chat, para colocar o link também lá no próprio grupo, né? Essa é a nossa turma completa. Língua portuguesa, fundamentos da educação, conhecimentos pedagógicos, redação, estatuto e história do município. Nessa turma você também terá acesso à plataforma e correção de redações, tá? Valor de R$ 359,90. Você pode usar o cupom SOU Canetadas e ganhará 10% de desconto. Pode parcelar no cartão, pode comprar via Pix, via boleto, tá tudo lá. Só escanear que vai jogar vocês lá para o site, tá bom? E lá no finalzinho, deixa eu dar uma olhada aqui, é o WhatsApp. Dessa vez eu estou usando o WhatsApp, tá? Não estou usando o Telegram, não. Bom, eu também tenho o curso de redação, né? Quem quer fazer aquele curso que eu mostrei, ele é o combo geral. Mas tem gente que só quer fazer o pacotezinho de redação, só quer estudar redação. E aí vai estudar redação aqui nesse modelo, tá? Então, vai ter as mesmas aulas que o outro grupo, mas você só vai estudar a parte de redação. Não vai estudar português, não vai estudar conhecimentos pedagógicos, nem fundamentos. Aqui você também terá acesso à correção de textos, tá? Então, no intensivo de redação, que é do concurso de Itaboraí, você vai ter três redações, correção de três redações, a plataforma, a correção de redação detalhada, seguindo os critérios da banca, comentários no texto, comentários por meio de áudios. A aula de redação será toda segunda-feira, de 8h30 até 9h45 mais ou menos, e elas ficam gravadas, tá? Todas elas ficam gravadas e disponíveis na plataforma. R$ 125,90. Pode colocar o QR Code aí também, caso vocês queiram, e o Everton também vai lançar o link lá para vocês. Nós temos também mais duas propostas. Ah, eu não quero, professor. Eu realmente estou numa condição bem difícil agora. Eu só queria que corrigisse minha redação para ver como que eu tô. A gente também está ofertando só pacotes de correção de redação, tá? São três correções muito bem detalhadas, né, com propostas de redação lá na nossa própria plataforma, no valor de R$ 49,90. Coloca aqui a câmerazinha, veja o QR, ou cliquem aí pelo link também que vai direcionar vocês para essa proposta, tá? A aula vai ficar gravada assim. Eu vou ofertar depois só português isolado, né? Mas português ainda está junto lá da turma geral. E esse aqui, galera, eu sugiro para quem nunca comprou, né? Quem já é meu aluno, acho que já tem, mas para aqueles que ainda não compraram, esse aqui é importantíssimo, tá? É um e-book de questões que o curso tem de legislação educacional. São mais de 400 questões, mais de 100 páginas, só com questão de Constituição Federal, LDB, PCN, Fundeb, diretrizes curriculares, LBI,
ECA, PNE e BNCC. São mais de 100 páginas, mais de 400 questões, com gabarito comentado, com lei na íntegra e até com algumas aulas minhas de legislação que eu coloquei lá nesse próprio e-book, tá? Ele também está no valor de R$ 49,90. Quem quiser adquirir, só colocar aí a câmerazinha no QR e o Everton vai mandar o link para vocês também lá no grupo e por aqui. A Ô, Stephanie já Ivan, comprou esse daí, já fez todo o material. Oi, pode perguntar. você tem a aula desse e-book ou é só o e-book? Ou Não, só a esse aula é aqui só redação? isso. O que que acontece? Esse e-book de legislação, o objetivo dele são questões. Então, são mais de 400 questões, 450 e poucas, sei lá. 400 questões com gabarito comentado, escrito. Vem a questão, um bloco de questões de LDB, por exemplo, depois gabarito comentado, indicando a lei. Em alguns tópicos, tem a lei na íntegra e algumas aulas que eu gravei, tá? Então, o objetivo dele realmente é fazer questão. Se você quer fazer questão, você senta, faz questão. Errou, olha o gabarito e vai lá na lei para você compreender. É um material muito bom mesmo. Esse aqui é muito bacana, tá? Então, a gente tem um curso completo, tem o pacote só de correção de redação. Ah, só quero que corrija minha redação pacote está aqui. Quero fazer só questão de legislação. O e-book também está aqui. Quero fazer só o cursinho de redação. Ele está aqui. Quero fazer o curso completo com todas as outras matérias. Ele também está aqui. Eu vou ofertar depois só a parte de língua portuguesa, né? Porque eu sei que a galera também procura. Eu sou professor de língua portuguesa e sou professor de redação desse bloco que estamos fazendo. E lá no grupo também, espero que vocês não saiam, fiquem lá, eu vou fazer mais aulas gratuitas durante esse período e vou fazer alguns aulões também pagos. O que que eu quero fazer para a semana que vem? Acho que no domingo, depois eu vou lançar para vocês. Eu vou fazer um aulão de língua portuguesa resolvendo uma prova do Instituto Avalia, para vocês perceberem como que língua portuguesa cai no Instituto Avalia, o que que ele desenvolve, o que que ele faz, como que funciona. Vai ser um aulão bem bacana, tá? Esse e-book está incluso no curso completo? Não, Lucas, esse e-book realmente ele é à parte, tá? Ele não está no curso, não. O e-book realmente fica à parte, até para quem é do curso. Gente, eu vou fechar o bloco, tá? Eu quero muito. O primeiro de 360 vem completo? Isso, esse vem completo, é tudo. Português, fundamentos, conhecimentos pedagógicos, redação, estatuto, história. A gente já tem muitas aulas de estatuto gravada, aulas de história gravada. Eu vou colocar lá para vocês já adiantarem, mas terão aulas ao vivo também, até mesmo para tirar dúvida. O Francisco, por exemplo, já gravou o estatuto todo, já tem o estatuto todo gravado. Vou mandar lá para vocês. Ele trabalha com uma espécie de mapa mental, faz um caderninho, é muito bacana, tá? Então, língua portuguesa já tem várias aulas minhas gravadas, também vou disponibilizando, pedagógicos. Para quem quer já adiantar, eu já vou disponibilizar a partir de hoje, né, que ficou organizado. E para quem quer também já adiantar e assistir ao vivo, nós teremos de segunda a sexta os encontros ao vivo, tá bom? Eu vou fechar, porque tem como usar o cupom nas aulas de redação e e-book. Simone, não tem cupom, porque realmente já está com promoção, eu já fiz o valor promocional mesmo, tá? Tem como parcelar lá, ver a taxa de Pix para vocês. Eu vou mandar, Marcelo, o cronograma das aulas, mas vai funcionar da seguinte maneira: segunda é redação, terça é português, quarta é história, quinta é estatuto mais pedagógicos e sexta é fundamentos. Vai ficar dessa proposta aí. A partir das 19 horas as aulas, tá? Mas vou mandar lá no grupo, vou mandar no grupão lá para vocês. Gente, eu já não vou me estender porque, né, hoje é sábado, eu sei, é único, tá, gente? Pelo amor de Deus, é taxa única. Trabalho com mês aqui não que nem dá. Então, pagou uma vez, já tem acesso ao curso até a véspera, tá? Eu quero agradecer muito a presença de vocês, né? Ficamos aí por muito tempo com 249, 248 alunos. Eu esperava que nem tivesse esse quantitativo todo, já que é sábado, né? E eu anunciei ainda que a aula ficaria gravada. Mas eu quero justamente agradecer a presença, a participação, muitos que acreditam no meu trabalho, que já conhecem o Canetadas, que indica, né? Então, assim, é um momento muito, muito bacana e muito prazeroso. Eu gosto muito do que eu faço
e gosto ainda mais quando eu vejo que há uma possibilidade de ajudar as pessoas, tá? Então, fica aqui meu muito obrigado, que vocês tenham um excelente sábado. Vamos Obrigada, continuar João. estudando e vem concurso por aí, tá? Pode perguntar, minha Beijo. querida. Um abraço. Oi, Beijo. Obrigada, que eu não estou um conseguindo mandar beijo. Eu que mensagem. agradeço, gente. Tchau, tchau. Se alguém quiser perguntar alguma coisa, ainda vou ficar uns 5 minutinhos aqui, tá? Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau. João, Oi, bom Oi, pode dia. perguntar. Bom dia. Bom dia. Meu nome é Kátia. Eu